dar início à palestra de hoje com a nossa irmã Soraya, palestrante. A leitura é trabalho do livro Caminho, Verdade e Vida. E Jesus lhe respondeu: meu Pai, obra até agora, e eu trabalho também. Está em João capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que vai às ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo higiênico de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do próprio no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço. Referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso muito labor, e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Deixa eu ver se tem mais. Acho que é isso. Então, vamos nos concentrar. Pedir a Jesus que possamos entender o que é que foi dito na palestra, que a nossa irmã receba o auxílio em suas palavras. Abençoa-nos, Senhor, hoje e todo sempre, e que assim seja. Contigo, Soraya, só abre o microfone agora. Boa noite. Que não é para dizer boa noite, eu me esqueço. Boa noite, Soraya. Boa noite, Caritas. Então, sejam bem-vindos a esse movimento da Casa Bezerra de Menezes, né, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que tem uma palestra toda sexta-feira, de 20 às 21 horas, horário Manaus. E meu nome é Soraya, e hoje eu vou estar aqui para falar um pouco sobre um tema que, para mim, é muito intrigante. Eu tive a oportunidade de escolher o tema, inclusive agradeço sempre o convite. E eu vou falar desse tema por conta de mim mesma, porque eu sempre penso que nós que estamos falando, nós realmente precisamos ouvir duas vezes, né? Ouvimos a nossa própria voz, né? E ouvimos o nosso próprio pensamento quando a gente vai falar. Então, é para que eu fixe mais o tema. Então, o tema é alegrai-vos quando Deus vos chamar para a luta. Eu estava lendo, na verdade, o Evangelho quando eu vi essa frase. E ela me chamou muita atenção. Porque é muito forte para nós, espíritos imperfeitos, que ainda nos vinculamos muito aos prazeres da matéria e aos chamados pecados, e entre eles está a preguiça. E aí me vem a questão, foi que me veio também, onde é que está esse limite? Né? Então, quando eu pensar, Deus não para em nenhum momento, o movimento é sempre. Ele está conosco o tempo inteiro,
sabe de nós, sabe de nossas vidas, movimenta todos os planetas, todos os seres que existem, todos os seres que foram criados por ele, que são criados diariamente. Movimenta todo o universo ou o multiverso, nós não sabemos bem, porque não temos condições ainda espirituais, evolutivas para saber. E, ou seja, para este ser, se posso chamar de ser, chamado Deus, não existe esse limite. O trabalho é incessante. Mas nós, enquanto aqui estamos encarnados, existe a carne, que pode fazer-nos parar. E nos impede de viver o trabalho incessante, a luta incessante. E se a gente for pensar nessa luta também como uma luta interior de transformação, a gente pode pensar também que essa luta é o tempo inteiro. Não tem como eu parar de lutar, porque eu não paro de pensar, enquanto espírito. Então, eu pensei na luta de várias formas. Pensei nessa luta da sobrevivência mesmo, como o trabalho que temos. E pensei na luta, eu, enquanto espírito, que preciso me transformar, entre aspas, transformar os meus pensamentos, transformar a minha forma de pensar. Se a gente for pensar bem, é a forma de pensar a questão. Porque a forma de pensar precisa, dentro dessa forma de pensar, ter a lei. Então, pode até ser que a minha forma de pensar, vamos dizer assim, enquanto uma, uma cadeia que guarda todos esses pensamentos, pode ser que essa forma encadeada, estou falando cadeia em forma de estar encadeada, pode ser que essa forma encadeada que eu tenho encaixe perfeitamente com a lei, mas pode ser que não. Então, as mudanças, elas precisam ser a todo momento, porque a todo momento nós também temos oportunidades. Oportunidades de nos colocar a serviço de nós mesmos, enquanto seres que vivemos modificando, e a serviço de Deus, quando estamos, de alguma forma, colaborando com o próximo, com o nosso próximo. Que é a questão do amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo. Que hoje poderíamos chamar de, ainda, por não entendermos também muito bem o amor, a gente pode chamar ainda esse processo de colaborar. Eu me coloco sempre nessa posição do colaborar, já que a gente ainda não entende bem o que é esse amor. E quando eu estou praticando o amor. E, ao mesmo tempo, como eu quero falar dessa luta, o fato de estarmos o tempo inteiro, por estarmos em contato com nós mesmos e em contato com o outro, porque quando eu estou só, eu estou em contato comigo e com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Eu posso estar, é uma opção minha. E hoje a gente tem a oportunidade, inclusive, de sozinho ter contato com o mundo, por conta da internet. Mas vamos falar de uma solidão sem a internet. Eu estaria em contato comigo, a gente poderia até chamar esse momento de o momento de você analisar seus próprios pensamentos, ou
vivenciar essa conversa com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com quem a gente tiver mais afinidade, que a gente entre em contato. Esse processo nos faz viver a luta. Né? Então, se a gente também perceber, se a gente se analisa, a gente também entra numa luta. Porque eu começo a pensar no que está errado, o que está certo. O que eu estou conseguindo fazer certo e o que eu estou conseguindo fazer errado. Essa é uma questão que eu penso desde que eu sou espírita. Desde que eu me tornei espírita. Porque sempre vem a questão de esse meu auto-julgamento, ele poder também estar equivocado, estar infantil, porque eu, espírito, hoje, ainda sou infantil na questão do processo evolutivo. Então, esse julgamento também pode ser infantil. Esse julgamento também pode não estar de acordo com o verdadeiro julgamento quando eu me coloco na posição de ter a lei divina dentro de mim, enquanto orientadora para mim. Porque há uma tendência nesse processo de infantilidade de eu sempre pensar que estou certo. Então, eu vou pensar sempre que estou certa enquanto alguém que vivencia a vida. Então, a questão é, quando que eu vou perceber, ou quando que eu vou me colocar na posição de estar violando a lei? Essa é uma pergunta que teríamos que fazer todos os dias. Quando, em que momento eu penso nisso? Justamente no momento em que uma situação, ela retorna muitas vezes para mim. Eu comecei também a pensar nisso. Todas as vezes que uma situação retorna muitas vezes, ela me aparece, às vezes até quando aquilo já passou há muito tempo, não foi hoje que aconteceu, não foi hoje que eu violei a lei por algo que eu fiz contra mim mesma ou contra um irmão, ou contra a lei. Não foi hoje. Foi há um mês atrás. Foi há um ano atrás. Foi há 10 anos atrás. Não importa. Esta situação, aquele momento exato, por algo que aconteceu em algum minuto, em algum segundo, me volta. Então, na verdade, precisamos realmente perceber mais que momentos são esses que voltam. Que situações são essas que realmente se fazem presentes em mim e por que elas se fazem presentes? Porque se elas estão retornando para o meu pensamento, algo ali tem a ser corrigido. Porque aquele julgamento, né, que Jesus falou que seríamos julgados, esse julgamento a gente já sabe que ele é nosso com a gente mesmo. Nós, a lei faz parte de nós, então a cobrança dessa lei vai vir. É por isso que Jesus falou que nós íamos ser julgados. Porque nós vamos ser julgados não por ele. Não é aquele pensamento assim, Jesus vai voltar um dia e vai julgar todos nós, e todos nós nos levantaremos dos nossos túmulos e seremos julgados. Nós entendemos que não funciona assim. E por conta disso, a questão de que esse julgamento vai ocorrer, não é que ele vai ocorrer, é que de acordo com que a gente vai percebendo a lei, entendendo a lei, conhecendo a lei, nós vamos nos incluindo nesta lei e vamos corrigindo automaticamente a nossa forma de ser. Então, eu sempre penso
na rua quando a gente atravessa. Eu sempre comparo com a rua quando a gente atravessa. A gente, durante muito tempo, atravessou a rua porque não existia uma faixa de pedestre. Aí, um dia, surgiu a faixa de pedestre, ou seja, a lei se tornou mais visível ali para a gente, não é? Lá está a lei está ali. Faixa de pedestre foi feita para atravessar. Mas, às vezes, em Manaus, inclusive, esse luar fantástico que ocorre durante o dia, às vezes a gente olha e a faixa de pedestre está um pouco distante da gente. Aí a gente pensa assim, com certeza eu serei perdoado se atravessar aqui, porque ali a faixa de pedestre realmente está um pouquinho distante. Então, a partir do momento que eu atravessar fora da faixa, vendo a faixa, aquela situação vai voltar para mim. E eu vou ser, inclusive, testado outras vezes, porque a gente também não pode deixar de pensar que o teste vai voltar. Né? Então, que vai surgir um outro momento em que eu vou estar numa rua novamente, em que a faixa de pedestre vai estar na mesma distância e eu vou precisar caminhar até lá. E aí vem a questão também da luta. Né? Ou seja, eu vou caminhar sim para fazer correto. Então, essa questão da luta, para que eu faça correto, ela vai ocorrer em todos os âmbitos, se a gente parar para pensar. A gente. A leitura, que é do Bem-aventurados Aflitos, é o item 19, do Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5 do Evangelho. Inclusive, ela fala da questão também que me mexe muito comigo, que é da questão do soldado. O soldado só se sente soldado, é colocado por Lacordaire, né? Porque esse texto que fala desse alegrai-vos quando Deus vos chamar para a luta, ele é de Lacordaire. Então, assim, ele compara com o soldado, né? Então, o que vale o soldado ali que foi todo preparado para ir para a guerra, não ir para a guerra? Fica muito sem sentido se eu fui treinado para isso, né? Então, o importante é que eu treine. Então, a gente vai colocar esse treino como estar no mundo espiritual, né? Então, estarmos na erraticidade é nosso momento, muitas vezes, para muitos espíritos, de treinar, ou seja, de conhecer. E quando a gente vem até a Terra, de fazer com que tudo que eu treinei seja colocado em prática. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de estarmos ouvindo, continuar a ouvir falar destas leis, ou seja, continuar a estar no treino e ao mesmo tempo estar praticando, porque aqui eu estou na prática real. Então, assim, essa questão do soldado também, ela é muito intensa, não é? De a gente entender que o momento da preguiça, o momento de estar parado, o momento de estar utilizando o tempo para o nada, ou utilizando o tempo para algo que não me fortalece enquanto espírito, que não me frutifica enquanto espírito, é um momento realmente que não é desnecessário para mim. É um momento em que eu não estou me dando a oportunidade de crescer espiritualmente. Ou seja, é um momento em que eu não estou na luta. Então, assim, parece ainda para nós que essa luta ela é algo que pode me cansar demais, pode não me traz prazer, não me dá prazer, não me traz algo que me satisfaz, vamos dizer assim, que aí entra em todo esse processo do prazer. Então, por isso a importância de eu ouvir falar disso, dessa luta, para que eu me coloque na luta, independente do ganho, que pareça que eu teria que ter. Porque também há toda uma questão relacionada ao ganho quando estamos ainda nesse processo de espíritos inferiores. Porque tudo que eu fizer, eu preciso ter um ganho.
eu preciso ganhar, assim, mas o que eu vou ganhar se eu entrar nesta luta? Né? Então, assim, é um ganho que é para o espírito, e se eu for falar que, né, se eu for parar para pensar que o ganho é para o espírito, mas agora isso não é importante, nem espírito eu sou. E eu sou. Eu sou um espírito que está encarnado. E nesse processo de estar no espírito, de ser um espírito encarnado, ou seja, de estar na carne, é um momento em que eu realmente preciso mostrar serviço. Preciso mostrar para mim mesmo. Essa questão do mostrar, ele não é um mostrar para Deus. Eu não estou querendo provar para Deus que sou melhor, querendo provar para Deus que estou fazendo tudo bonitinho, querendo provar para Deus que é tudo certinho porque eu vou ganhar bônus hora. A questão não é essa. A questão é eu fazer para mim mesmo. A questão é eu me perceber enquanto alguém que preciso caminhar retamente. Porque esse caminhar retamente, ele vai me trazer uma paz interior. Por isso que Jesus também sempre falava, não é, da paz, que quando ele adentrava as casas, ele levava a paz, porque a paz é justamente da sensação do fazer correto. Então, mas e a paz? A paz é espiritual. Sim, mais uma vez, eu sou um espírito. Mais uma vez, eu preciso entender, preciso compreender a importância de trabalhar por mim mesmo. E o eu eterno é o eu espiritual. Então, esse eu espiritual precisa ser trabalhado por conta de que hoje ele ainda é um espírito muito inferior que precisa construir para si mesmo, que precisa lutar por si mesmo, que precisa caminhar um caminho melhor por si mesmo, caminhar vendo a luz por si mesmo. Quantas vezes nós já estivemos caminhando em estradas vicinais, em estradas que não me levavam a lugar nenhum e muito menos à luz? Quantas vezes eu me perdi no caminho, igual aquela ovelha de número 100, que Jesus, o pastor, teve que voltar para trazer de volta para o caminho correto. Então, o fato de eu mesma trabalhar por mim, para voltar a ver a luz, para sair dessas múltiplas estradas que eu posso ter pegado, pequenas, em meio a tantas que me distanciaram de Deus, me distanciaram da lei, hoje eu preciso voltar nelas. Né? Eu preciso hoje ir buscando encontrar estradas ou caminhos mais claros, caminhos em que eu sinta, perceba e visualize a luz, que é a luz de todos aqueles que querem que eu melhore, a luz de todos aqueles que querem que eu fique bem, que eu seja alguém que está buscando, que está querendo ser mais livre, querendo sentir paz dentro de mim mesmo. Então, esse processo da luta, ele mexe comigo mais uma vez por conta também que eu falei lá no início da questão dos limites. Então, até que limite eu devo buscar dentro da minha mente essa construção? E aí me vem a resposta dos espíritos que dizem sempre assim, ó, infinitamente. Porque o trabalho de melhora precisa ser infinito. O trabalho, ele ocorre no processo dessa melhora, no processo dessa, dessa evolução, dessa progressão espiritual, ele ocorre todas as vezes em que eu preciso me corrigir se errei,
ou preciso fazer correto? Preciso estar no campo. É como se fosse isso, é como se eu estivesse num campo em que existem várias oportunidades de eu cultivar. Existe muita terra. Existe muita terra fértil, e essa terra fértil eu consigo visualizá-la, ela salta aos meus olhos, mas em meio a ela também tem uma terra que não é tão boa assim, que tem pedras, que tem uma terra, uma terra infértil. Então eu preciso estar a visualizar a todo momento, em meio a esta terra, aonde que realmente eu devo plantar para semear algo bom, para colher mais tarde algo bom. Ou seja, no campo, na oportunidade, ela me vem a todo momento. Não existe um momento em que eu não tenho oportunidade. Por isso que eu falei da solidão. Até quando eu estou só, eu estou nessa oportunidade. E também me vem sempre a questão de eu me visualizar impedido, paralisado por algo. Seja por exemplo, por estar num lugar que eu não consiga fazer algo, ou por estar paralisado fisicamente, ou por estar paralisado espiritualmente, ou por me paralisar. Existem várias possibilidades em que eu posso me paralisar. Até nesses momentos, eu posso vivenciar a luta. Até nesses momentos em que aparentemente eu estou paralisado. Mas por conta de o espírito conseguir atravessar, vamos dizer assim, todas as possibilidades, atravessar a matéria, atravessar qualquer coisa, principalmente se a gente for falar, por exemplo, de quando a gente dorme, que a gente consegue se permitir, se eu me permitir, eu consigo, não é, ir longe. Então, até nesses momentos em que, de alguma forma, eu estou paralisada, existe a possibilidade de eu estar na luta. Justamente por conta de que eu sou um espírito. Por conta de que, para mim, enquanto espírito, não existem barreiras. Não existem barreiras. Na matéria, então, é que não existe mesmo, né? Não existem barreiras existem barreiras de pensamento para mim. A não ser que eu me imponha essa barreira. E a gente visualiza essas questões muito fortes, por exemplo, na doença. Eu atendi uma senhora que tem 78 anos, mas ela consegue caminhar. Com dificuldade, mas consegue. E consegue falar. Mas ela não levanta da cama. E aí eu falei para ela assim: mas a senhora não tem vontade? Que me vem a luta na mente. A senhora não tem vontade de sair, caminhar, de encontrar pessoas, de conversar, de... Ela disse: não, eu não tenho vontade. E tem vontade de ficar boa? Ah, se isso eu tenho vontade de ficar boa, eu tenho. Mas ficar boa
para quê, né? Com que finalidade? Ela não soube dizer. Então, assim, até nesses momentos em que esse espírito se coloca nessa posição, até nesse momento ele pode estar em uma luta. Eu penso que até pode ser que a luta seja muito maior depois, por esse pensamento até certo ponto paralisante. Mas mesmo assim uma luta existe. Né? Que é a luta de me sentir mais paralisado ainda com o corpo físico que não responde, com uma mente que não sabe para onde está indo, o que está querendo encontrar. Por uma mente que simplesmente se coloca nessa posição. E aí o porquê que eu me coloco nessa posição? Porque eu me vinculei à matéria, porque eu me vinculei ao dinheiro, porque eu me vinculei a uma pessoa que se foi, porque eu me vinculei a um corpo físico que não é mais belo, porque eu me vinculei. Existem várias possibilidades. Então, eu sou responsável por todas essas vinculações. Eu sou alguém ativo, mais uma vez, ó, eu estou na luta. Até quando eu faço as minhas escolhas, eu estou na luta. Então, quanto que é importante que essa luta seja para um ganho para mim mesmo. Seja uma luta como a do soldado, que lá no final ele não só ganha a guerra, mas ganha ali a certeza de que ele esteve presente, de que ele esteve ativo. Quanto é importante que eu me sinta ativo nesse processo. Mas sempre entendendo que essa atividade ela é uma atividade mental, ela é uma atividade espiritual, ela é uma atividade no meu processo de crescimento espiritual. E aí, estar na luta pode ser eu estar lá no meu trabalho. Mas também pode ser quando eu estou na academia de ginástica. Pode ser quando eu estou me divertindo. Pode ser quando eu estou sozinha, né? Ali resolvi ficar sozinha. Então, sempre me chama muita atenção esse alegrai-vos. E quando eu estou na dor, como eu falei daquela paciente? Alegrar quando eu estou na dor é algo que me parece contraditório. Como que eu vou me alegrar vivenciando uma dor? Como é que eu vou me alegrar? Eu acabei de perder meu filho de 5 anos de idade. Como que eu vou me alegrar que minha casa acabou de ser invadida pela água e eu não tenho mais nada? Como que eu vou me alegrar que eu acabei de descobrir que meu marido matou alguém e está preso? Como que eu vou me alegrar que meu filho de 25 anos acabou de sofrer um acidente e perdeu as pernas? Entendeu? Então, assim, esse alegrar também tem a ver com a matéria, né? Então, a gente sempre pensando nos dois, né? O mutilar fisicamente, o mutilar no pensamento é algo que, inclusive, mutilar no pensamento pode ser muito mais forte, como essa paciente. Mas mutilar fisicamente, como quando estamos na carne, é também muito intenso. Né? Então, as nossas perdas, quando aqui nos encontramos, fica muito contraditório quando se fala em alegrar-se. Até mesmo porque também, mais uma vez, a gente nem entende bem o que é esse alegrar. Porque não é o alegrar da euforia da carne. Não é o alegrar da euforia do prazer.
não é alegrar-se quando tem a ver com algo da matéria. É um alegrar-se espiritualmente. Porque Lacordaire, como um espírito muito melhor que nós, não iria falar desse alegrar-se com a matéria, dentro de um evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu preciso também entender que esse alegrar tem a ver com a questão da resignação, tem a ver com a abnegação, tem a ver com um respeito à lei divina, tem a ver com a sensação de paz, tem a ver com questões que estão vinculadas ao espírito, mais uma vez. Então, alegrar-se em meio à dor é algo que realmente precisa de uma luta interior. Precisa de é uma conquista dia a dia. Para que eu também compreenda que tudo que ocorre, independente do que ocorra, ocorre com a permissão divina. E isso é algo também que eu penso que nós, enquanto espíritos aqui na Terra, encarnados, a maioria de nós, precisamos compreender que quando a dor nos surge, ela tem permissão divina, primeiro, e se tem permissão divina, ela tem uma finalidade. Que a gente muitas vezes entende que é uma finalidade corretiva para cada um de nós. Mas a gente também não sabe muito bem se realmente todas as vezes eu estou sendo corrigido quando eu estou vivenciando uma dor. Será que a dor que eu estou sentindo realmente tem a intensidade com que eu sinto? Ela tem a ver com a intensidade com que me foi colocada essa prova ou essa expiação? Será que eu não posso estar aumentando tanto essa dor que não é possível me alegrar, por exemplo, né, em meio a ela, e por isso me parece impossível me alegrar? Porque eu valorizo muito mais a dor e me sinto na posição de alguém que não mereço, de alguém que fica o tempo todo me colocando como não filho de Deus, me colocando como alguém que não faz parte da bondade divina, que não faz parte da justiça divina. E aí, por isso, eu fico me maldizendo, me colocando para baixo, me colocando realmente imerecedor, não é? Realmente alguém que, na dor, deixa de ser filho do Pai, do Criador, do ser mais inteligente que existe, do ser mais bondoso que existe, do ser mais justo que existe. Então, esse fato de eu me colocar nessa posição me faz também recuar na luta, me faz também um ser que não me coloco nessa posição de estar na dor, de vivenciar a dor, mas me alegrar. Porque se eu me alegro, eu me coloco na luta. Eu digo, não, está doendo realmente, mas eu quero continuar lutando. Realmente está difícil a caminhada, mas eu quero continuar lutando. Ou seja, nesse momento em que eu me coloco nessa posição, eu me coloco também na posição de alguém que tem fé. Né? Essa fé raciocinada, em que eu sou filho, em que Deus me ama infinitamente e quer meu bem. Quando eu me coloco nessa posição de um filho amado, de um filho que está sendo o tempo todo cuidado, eu passo a entender perfeitamente que eu posso sim me alegrar em meio à dor, qualquer que seja a dor. Não importa que dor é essa, não importa que perda eu tive, não importa que o que está sendo
de que forma eu estou sendo machucada ou machucado, né? E aí vem até as questões de a gente pensar em Jesus, que veio nos dar o exemplo, que além de todas as dificuldades que ele passou, no final ele foi trocado por um ladrão, e trocado por um ladrão, ele foi primeiro passou pelo processo do apanhar e depois pelo processo da cruz. Uma cruz que até quando alguém quis ajudar não conseguiu segurar. Para ver o quanto que a força não vinha só do corpo físico, mas vinha também de uma mente tranquila, de uma mente, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é que eu vim fazer, eu sei quem eu sou. Então, o quanto que precisamos caminhar esse caminho. E quando ele lá em cima falou que Deus tivesse piedade de nós, que nos perdoasse, ele estava manifestando esse alegrai-vos. Então, ele estava ali na luta para nos mostrar o melhor caminho e não estava pensando e nem potencializando a sua própria dor física, né? Mas nunca moral, porque moralmente não tinha nada errado. Moralmente não tinha feito nada que pudesse ser condenado. Então, eu tenho como me alegrar nessa luta, por exemplo, quando essa luta é física, né? Claro que se a gente falando de Jesus, as lutas que ele vivenciou, que foram muito intensas, mas elas estavam com uma base muito sólida, com uma fé muito sólida. Então, para nós visualizamos a dor física, que não é o nosso caso somente. A gente vive dores físicas, muitas, mas eu penso no alegrai-vos com a luta, essa luta espiritual, essa luta na busca de um ser melhor, a luta na busca de um espírito mais numa senda de progresso crescente, né? É uma luta subindo degraus e sem se permitir paralisar e nem se perder, como eu falei ainda há pouco, sem pegar estradas que não me levam a nada, mas se sempre focando que a estrada que eu preciso pegar é a estrada que me leva a Deus. É uma estrada em que eu vejo a luz. Então, sempre me colocar nessa posição de entender que Jesus, como aquele a que eu sigo, né, aquele a quem eu tenho como exemplo, de que forma que ele viveu, de que forma que ele entendeu o movimento da vida, o que ele realmente quis trazer para mim. Né? Então, se ele é o exemplo, que eu busque nele a melhor forma de vivenciar a vida, que eu busque nele a, a melhor forma de entender o que é se alegrar quando o Pai me chamar para a luta. E como eu acredito que existem momentos em que a luta fica mais intensa e a luta fica menos intensa, mas eu não penso que eu fico sem a luta. Se eu me colocar nessa posição de aprendiz. Então a luta, ela acontece a todo momento. Porque eu preciso dessa luta. Então, por isso
eu ouço que a luta ela é a todo momento. Então, Jesus perfeito veio à Terra para lutar por nós, para lutar por um processo de nos mostrar o caminho. Então, ele já num processo de redenção, a gente pensa assim, agora eu vou ficar, agora eu já sou perfeito, nessa perfeição relativa que nós cremos, agora eu já sou perfeito, eu posso me acalmar, posso ficar sentado numa cadeira, esperando a vida passar. Não é verdade, porque eu sempre vou entender que existe um irmão que pode estar necessitando de mim. E aí, no caso, quando se fala de Jesus, era o planeta inteiro, que é um planeta de pessoas que ele entrou em contato. Né? Porque a gente não coloca um planeta inteiro porque ele teve contato com alguns locais, com alguns lugares. Mas ele trouxe a mensagem para o planeta todo. Então, até quando eu estiver nessa fase de redenção, nessa fase de dizer assim, eu acho que para mim já foi, isso não vai acontecer. Né? Para mim já deu, já alcancei a perfeição que eu estudei, que eu aprendi, que Deus quer de mim, que agora eu já estou de acordo com todas as leis, agora eu já sei todas as leis, agora já está tudo maravilhoso. Agora eu posso me acalmar. Não é verdade. Porque sempre vai ter, a princípio, aqueles que ficaram para trás, inclusive essas pessoas que ficaram para trás podem ser nossos amores, e eu vou precisar continuar na luta. E vou continuar entendendo que eu preciso viver essa luta de uma forma de um interior em paz, de um interior vinculado a esse sagrado que é Deus. Então, é vivenciar o alegrai-vos estando na luta. Então, entendendo esse Deus que nós cremos, que nos ama, que é amor infinito. E aí tem uma comparação que eu assisti numa palestra do, do Haroldo Dutra. Ele coloca uma comparação com, com a lagosta, que eu achei interessante, que ela tem uma casca dura, ela tem essa casca dura, mas o corpo dela é molinho, né? E aí, assim, o corpo dela molinho vai chegando um momento que vai ficando muito apertado, né? Até o momento em que essa casca quebre. E aí ela se liberta, mas ela precisa de uma outra casca, porque aquela casca é a proteção, né, dela. E aquela casca também é a forma de ela conseguir continuar a caminhada. Então, ele coloca assim que a casca é justamente o nosso corpo físico, né, que a gente nasce com ele e vai chegar um momento que ele não vai aguentar, né, ele vai deixar de existir, que é quando morremos, e até a gente desencarna e daqui a pouco esse espírito volta novamente para ter uma nova casca. Então, assim, é importante que até que eu sare, né, espiritualmente, que eu vivencie nessa casca, que eu vivencie nessa oportunidade maravilhosa de me melhorar. Mesmo que eu esteja ali, preso na casca, mas eu sei que ela é essa forma, né, que Deus me coloca com a bondade infinita que Ele tem, com o amor que Ele tem infinito por nós, de fazer com que a gente realmente, que cada um de nós sejamos espíritos melhores. Então, eu agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar aqui para falar de um tema do Evangelho e me sinto assim muito em paz nesse momento, nesses minutos que eu me coloco para falar. Que provavelmente é uma possibilidade gigantesca de algum espírito melhor do que eu se vincular a mim
para potencializar a fala. E essa oportunidade, realmente, é algo que todos nós podemos nos colocar. É de sentir a presença de um Espírito que quer que a gente também aprenda, que quer que a gente ouça falar de Jesus, de Deus, dessa bondade infinita, dessa justiça maravilhosa e desse amor. Então, muito obrigada pela atenção de quem está presente. Muito obrigada pela paciência de estar aqui. Obrigada pela disponibilidade desse horário que a gente se coloca para ouvir falar do Evangelho. E eu vou fazer a prece final para a gente passar a palavra para Cáritas para fazer o encerramento posteriormente. Então, vamos mentalizar Jesus, esse amigo querido, que faz essa ponte maravilhosa com Deus, nosso Pai maior, que criou tudo, que nos criou, e com muito amor se encontra em meio de nós. Com muito amor, vai tateando o que é melhor para cada um de nós. Então, mesmo quando a dor parecer um castigo, quando parecer nunca terminar, ele se encontra conosco, nos potencializando, nos mostrando que é possível, nos fortalecendo, dizendo para cada um de nós que é importante nos alegrar na luta. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu nos concede diariamente. Que assim seja. Obrigada, Soraya. Alguma colocação? Acho que não, né? Mas agradecemos, Soraya, sua participação, suas palavras inspiradoras. Muito obrigada. Como sempre, né, Soraya? Como sempre, maravilhosa. Judinha, obrigada. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite. A Graciela está aqui. Boa noite a todos, até amanhã. Boa noite.